só antes de passar para você, acrescentando uma outra informação, depois de ser flagrado em conversa amistosa com Walter Delgatti Neto, o Vermelho, o dito humorista Gregório do Vivier perdeu a valentia, disse o advogado Augusto de Arruda Botelho sobre seu cliente, abro aspas. Ele entregou espontaneamente todas as mensagens trocadas com o hacker, com o objetivo de cooperar com as investigações. Ainda segundo o advogado, Gregório explicou detalhadamente que, aleatoriamente, mencionou uma série de nomes em uma conversa informal, sem qualquer intenção ou interesse de que tais nomes fossem de fato interceptados ou muito menos investigados. E Augusto ficou convencido com essas indicações? Eu escrevi sobre isso, né, sobre a lista do Vivier, e resumo em poucas palavras o que aconteceu. Você pega a conversa dele com o hacker, que é um monumento à sordidez, né? As conversas formam um monumento à sordidez. E depois você pega o depoimento resumido pelo advogado, dizendo que ele escolheu nomes aleatoriamente. Né? Quer dizer, então ele poderia ter citado os companheiros dele da Porta dos Fundos, o vizinho que botava o som muito alto, tocando música sertaneja, ele não dormia. Não, mas por coincidência, né, aleatoriamente apareceram os nomes que ele queria que fossem investigados, que fossem hackeados, eram o do Ali Camel, que é diretor de jornalismo da Globo, e do Carlos Schroeder, que é o diretor-geral da Globo, empresa onde ele trabalhava. Aí ele foi depor. E eu agora volto à frase que resume o comportamento do tão audacioso em matéria de costumes, Gregório do Vivier, um jeito que ofende a religiosidade alheia com tanta altivez e tal. Ele me confirmou que certas demonstrações de covardia exigem mais coragem do que qualquer ato de bravura em combate, daqueles que dão condecoração e tal, porque ele teve a coragem de dizer isso e quer colaborar com a polícia. É uma delação premiada que ele busca, é disso que se trata. Então, esse meu irmão que foi promotor dizia, olha, a gente tem surpresas, bandidos perigosos, na hora que entram numa delegacia, eles ficam mais comportados. O Gregório do Vivier foi um cordeirinho na Polícia Federal, porque medo de cadeia, eu também escrevi isso, medo de cadeia, nós soubemos agora, cura a insolência. Arrogância, cura. Tá? E foi o que aconteceu com ele. Pronto. A covardia é um sucedâneo exatamente do egocentrismo e da arrogância, né? É um rapaz que foi criado em ambiente de pessoas ricas, é um rapaz que foi adulado, adotado exatamente pela Rede Globo, pela Central Globo de Produção, com a maior complacência. É impressionante, aliás, a complacência da Globo em relação a quem a tenta esmagar. Ela tem no DNA da história dela uma coisa em relação ao apoio que ela deu à ditadura ou aos governos da ditadura, que é impressionante, que ela alimenta e é subserviente a todos aqueles que a atacam e jogam pedra, como o próprio. Né? É um remorso, assim, mas que vira uma espécie de masoquismo endêmico. Exatamente. Ela se coloca se curvando a pessoas sem nenhum tipo de caráter, sem nenhum tipo de escrúpulo, como o Gregório do Vivier, que foi criado nessa hegemonia cultural de uma escola que ensina exatamente essas coisas meio gramscianas da esquerda embutida na psique da pessoa, e que o cara fica até velho exatamente tentando negar a realidade, tentando negar que o PT fez um escândalo de corrupção, tentando achar que a Lava Jato é corrupto, tentando achar que estelionatários e bandidos e idiopatas são os verdadeiros heróis. O problema do Gregório, para além da idiopatia, como bem disse o Augusto, é a covardia. É um sujeito mesquinho que acusa aqueles que, de alguma forma, os acolheram, como a Ali Camel, a própria Rede Globo, as pessoas que o acolheram, para depois negar que falou que foi uma coisa aleatória. Além dele fazer um humor, hoje, extremamente sem graça, a serviço de uma ideologia, o humor, quando se presta a servir uma causa ideológica, ele perde totalmente o fundamento da sua graça, que é de fazer uma sátira em relação
relação à realidade como um todo. O humor, quando se presta a estabelecer uma causa de uma fatia do que se pensa ser a realidade, ele perde a graça. Agora, um sujeito, um humorista, um ser humano, quando perde a virtude da coragem, a virtude do mínimo de dignidade, quando ele acusa aqueles que o alimentaram para depois voltar atrás e dizer na frente de todo mundo que aquilo foi aleatório, é um sujeito que não perde sua graça, perde o caráter. Você, Zé Maria. Eu tenho uma verdadeira paixão pela individualidade. Eu sou um amante da individualidade. Sem a individualidade, eu acho que o ser humano se perde. Ninguém é coletivo. E acho que a Constituição foi muito bem ao definir ali um cuidado todo especial, uma proteção especial e, acima de tudo, a individualidade. E este roubo de mensagens mexe com a minha, vamos dizer assim, com a minha sensibilidade, porque a gente fala muito aqui sobre Lava Jato e tal. Eu até perguntei para o Deltan Dallagnol sobre isso e ele confirmou. Ali estão também conversas íntimas, conversas pessoais, conversas de família, que ninguém sabe exatamente quem é que está tendo acesso a isso, né? Ministros do Supremo, enfim, eu sou contra a manutenção deste conteúdo, do conteúdo mesmo. Os registros de invasões, esses já são suficientes para a condenação desses bandidos que roubaram. Não precisa aquele conteúdo. Exatamente por isso. Agora, você indicar de um ato de covardia, indicar pessoas para serem... isso é de uma sordidez e de uma ignorância humana muito grande, porque você penetra no íntimo de pessoas, né? E neste caso, de pessoas até que te deram a mão, que estiveram lado a lado com você. Eu acho tudo isso muito sórdido. Quanto ao uso do humor para uma ideologia, eu acho também uma grande covardia, porque isso se transforma em bullying, se transforma em ridicularizar o ser humano. Isso não é uma arte, isso não é o humor que todos estão acostumados a ver, né?